Bom dia, paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da presença do Senhor, cheio da graça, da misericórdia, do favor imerecido. Que esse dia seja um dia cheio da direção do Espírito Santo, que ele nos conduza, que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê direção, discernimento, revelação, estratégias para que nós vençamos mais esse dia que já é o melhor dia das nossas vidas, que é um dia maravilhoso, um dia abençoado, onde o Senhor tem cuidado de nós, tem nos livrado, tem nos alcançado através do seu amor, da sua graça, da sua palavra. Permita que o Senhor ministre ao seu coração no mais íntimo e profundo, no oculto e no secreto. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse dia que já é o melhor dia das nossas vidas. Amém? Querido Deus, Pai Celestial, nos colocamos na Tua presença, Senhor, antes de tudo, para agradecer por essa rica oportunidade de estarmos de pé, de estarmos com saúde, de termos uma casa, termos o nosso lar, Senhor, de termos alimentos, Senhor. Envia-nos provisão, Senhor, aquele que está passando por grandes dificuldades, por momentos de escassez, por momentos de deserto, Senhor. O seu maná, nós temos a certeza, o seu maná cairá, Senhor, todo dia sobre a nossa casa. O Senhor vai prover, o Senhor vai nos trazer a provisão, Senhor. O Senhor vai fazer com que as coisas cheguem até nós, com que tudo se resolva, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do que falamos, do que pensamos, do que agimos, Senhor. Derrama Sua graça sobre a nossa vida. Peço perdão, Senhor, por toda e qualquer palavra imprópria, Senhor, toda e qualquer palavra que saiu da minha boca, Senhor. Peço perdão, Senhor, por tudo aquilo que desagrada ao Teu coração. Ensina-nos, Senhor, a ter um coração como o de Cristo, mente de Cristo, olhos de Cristo, palavras de Cristo, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que nessa manhã o Senhor nos conduza, o Senhor nos direcione, o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, revelação da Tua palavra. Fala conosco, Jesus, no mais íntimo e profundo, no oculto e no secreto de cada coração, Senhor. Ministra aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir, ó Deus, e não aquilo que nós queremos. Nos dá nova direção, Senhor. Nos faz corrigir a nossa vida, Senhor. Nos traz, Senhor, de volta ao primeiro amor, Senhor. Que o nosso coração queime, Senhor, da vontade de estarmos na Tua presença todos os dias de nossas vidas. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, ó Deus, como canal, como instrumento, como ferramenta útil da Tua obra, Senhor. Que todo eu, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que toda e qualquer distração, Senhor, perturbação, que nos roube da Tua presença, que nos roube de receber a Tua boa semente, nesse momento caia por terra. Leva nossa mente, nosso pensamento, nossas emoções, sentimentos, Pai, cativos a Cristo, Senhor. Nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, soberano, e não há outro Deus, Senhor. Que o nosso coração esteja sedento, desejosos para receber a Tua boa palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que dia maravilhoso, né? Como é bom estar na presença do Senhor. Antes de tudo, aprendendo da sua verdade, aprendendo a nos proteger dos enganos de Satanás, das suas mentiras, das suas artimanhas, das suas tentativas de nos tirar da presença do Senhor. Essa semana nós falaremos pausadamente, especificamente, sobre enganos e formas de engano que Satanás leva para nos tirar da presença do Senhor, a forma que Satanás tenta nos ludibriar e tenta nos roubar a nossa identidade. Hoje nós vamos falar sobre isso, o engano que fere a nossa alma. Amém? No Salmo 120 diz o seguinte, o salmista, ele fala, na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganosa. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado? Ó língua enganadora, flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meleque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempos demais que habito com eles que odeiam a paz. Sou pela paz, porém, quando eu falo, eles terminam em guerra. Meu Deus, a palavra do Senhor tem várias passagens, muitas, afinal, que nos orienta
a lutar e estar atentos e vigilantes contra o engano. O engano nos rouba da presença do Senhor. O engano, ele fere a nossa alma e cria feridas profundas. E se essas feridas não são tratadas, né, na sua profundidade, que são feridas que geram amargura, geram raízes de amargura, geram falta de perdão e nos impede de viver a plenitude do amor do Senhor, nos impede de viver a graça, a abundante graça do Senhor. E o salmista aqui está com dores na sua alma por causa dos enganos e das mentiras vividas por ele. E toda vez que ele fala que ele tenta colocar as pessoas ali, a realidade, para viver em paz, as pessoas vão contra ele. É isso que acontece. Os lábios são macios, mas quando são lábios mentirosos, eles julgam a vida do indivíduo e são tão assassinos quanto as navalhas. Meu Deus, o quanto o engano pode causar feridas na alma daquele que é enganado, o quanto pode causar dores e sofrimentos, que não sejamos capazes de enganar a esse ponto. Na verdade, não devemos enganar ninguém a ponto nenhum. Charles Spurgeon, ele fala, né? Ele fala, na Bíblia comentada por ele fala o seguinte: a capacidade de falar se torna uma maldição quando é reduzida a uma cruel arma para golpear os homens pelas suas costas. Diz ainda, aqueles que adulam, bajulam o tempo todo têm inimizade em seu coração. Também são seres horríveis. Eles são sementes do diabo. E ele opera neles segundo a sua própria natureza enganosa. Melhor encontrar feras e serpentes do que enganadores. Essas são uma espécie de monstros cujo nascimento vem de baixo e cujo o seu fim está muito abaixo. Meu Deus, olha aqui, que observação terrível, né, que Charles Spurgeon faz na sua Bíblia ali comentada. Olha como é complicado encontrarmos com pessoas como essas no nosso caminho, pessoas que enganam, que criam situações de desilusão na vida da pessoa. Ela é considerada como um monstro, ela é considerada aqui ele fala que é melhor encontrarmos com serpentes e feras do que encontrarmos com esse tipo de pessoas. São o tipo de pessoas que ferem a alma na sua profundidade, de uma forma que muitas vezes tem pessoas que vivem a sua vida inteira porque passaram por um engano, vivem dores horrendas que não conseguem se livrar. Mas, quando temos um verdadeiro encontro com Deus, toda e qualquer ferida, Ele tem o bálsamo, Ele tem o remédio. Mas que nós nos atentamos muito, porque pior do que encontrar com uma pessoa dessa no nosso caminho é sermos essa pessoa. Então, que devemos ter muito cuidado com as nossas palavras, as nossas promessas, os nossos compromissos com outras pessoas, porque nós somos nascidos de novo, nós representamos a Cristo, somos nova criatura. Ao sermos nova criatura, ao declararmos que amamos Jesus com todo o nosso coração, a declararmos que somos cristãos, que amamos Jesus, que amamos o sacrifício da cruz, que amamos aquilo que Jesus representa na nossa vida, nós não podemos ser essa pessoa de forma alguma. Além de o ruim de encontrar essas pessoas, o pior é nós sermos essas pessoas. Em Isaías 6:5 diz o seguinte: foi o ano que o rei Urias morreu e ele teve uma visão do céu, ele foi levado ao céu, eles viu os anjos com asas, 6 asas, só para explicar o contexto, e ele teve uma visão do céu, ele foi levado ao céu, ele viu o Senhor, e com tudo aquilo que ele viu, os anjos cantando santo, 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 ele ficou com medo, porque ele diz o seguinte: ai de mim, pois sou um homem pervertido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, um povo que engana, um povo que fala mentira, entre outras coisas. Então, quando ele viu tudo aquilo, ele ficou assustado, ele ficou com medo, mas que a impureza que sai dos nossos lábios, dos nossos corações, das nossas atitudes, de nossas promessas, como eu disse, pois Jesus
Ao morrer na cruz, levou toda e qualquer impureza. Lá em Isaías foi tocado por uma brasa viva que o anjo tirou do altar e purificou os lábios de Isaías. Hoje nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Através do sangue de Cristo, nossos lábios são purificados dia após dia, quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida. Nascemos de novo, como deixamos que Jesus transforme a nossa vida, o nosso agir, o nosso falar. Mas os nossos lábios só são purificados quando a nossa mente, em primeiro lugar, é tocada por essa brasa viva direta do altar, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Quem nos convence do pecado, do erro, é o Espírito Santo. Então, que permita que o Espírito Santo fale na sua alma, fale no seu coração, fale no mais íntimo e profundo daquilo que desagrada ao Senhor. O engano, ele fere a nossa alma com consequências gravíssimas e muito sérias. Mas como foi falado aqui, pior do que encontrar uma pessoa com essa maldade, com essa perversidade, é sermos representante do reino, representante de Cristo, que temos essa perversidade. Todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro, que rios de água viva fluem em você, não tem essa maldade, não tem essa perversidade. Se no seu coração ainda tem uma sementinha de Satanás, uma semente onde o engano faz com que você fira pessoas, você machuque pessoas, ore, peça ao Senhor: Senhor, purifica a minha mente, purifica os meus lábios, porque o Senhor está aí, a graça está disponível para isso. A graça está disponível para que antes de errarmos, ela nos conduza. Antes de cometermos o erro, ela nos tire do caminho de erro. O Senhor, o Espírito Santo nos... Eu não gosto desse termo que o Espírito Santo incomoda, porque ele não incomoda, né? Ele nos alerta, ele nos traz o constrangimento daquilo que estamos pensando de fazer, muito antes de fazer. Então, que você esteja sensível ao Espírito Santo a ponto de ouvir a sua direção, de sentir que aquilo que você está fazendo não é certo, não é a direção certa. Não fira, não engane, não cause feridas profundas na alma de ninguém. Lógico que nós somos humanos, estamos na terra, somos carnais e infelizmente vamos tropeçar e cair, mas que isso seja um acidente, não um ato constante em sua vida. Permita que o Espírito Santo te conduza. Então hoje eu te levo a meditar. Meditar em quais são as áreas possíveis que estejam com impureza, que estejam ferindo a sua alma e que ainda possam estar ferindo a alma de outra pessoa. Lembre-se, pessoas curadas curam. Pessoas feridas, elas ferem. Não deixe que esse engano de Satanás, deixe que esse engano de Satanás saia de uma vez por todas da sua vida e se revista de toda a armadura, de toda a graça que está disponível para você. Seja livre do engano, seja livre, deixe fluir o poder do Espírito Santo na sua vida. Permita que o Espírito Santo se derrame, fale o seu coração no mais íntimo e profundo. Não permita que Satanás te leve ao engano e que fique te aprisionando nas feridas na alma que você possa ter, e que menos ainda um novo filho, um filho de Deus nascido de novo, possa com a sua boca, com as suas palavras, com sua mente, com o seu coração, enganar alguém ao ponto de ferir profundamente essa alma. Se você fez isso, se você reconhece que em algum momento, hoje ou no seu passado, você feriu o coração de alguém a ponto de causar essas feridas, medite, pense nisso, peça que o Espírito Santo te traga clareza, te traga discernimento. Ore ao Senhor, peça direção, sabedoria e refaça o caminho. Vá até a pessoa, peça perdão. Reconheça o quanto você errou verdadeiramente. Refaça a rota. Tente corrigir aquilo que machucou e que feriu o coração de alguém. Não fique com isso. O Senhor vai te direcionar e vai te dar poder. Flua no Espírito Santo. Permita que Ele te conduza nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado. Fica com Jesus. Medita nessa palavra.